Para auxiliar na representação das informações ou facilitar cálculo complexo, é comum a utilização de tabelas numéricas retangulares. Essas tabelas, compostas de certa quantidade de linha e de coluna, é o que a gente chama de matriz, certo? Então, por exemplo, eu tenho que essa matriz ela é de ordem 2 por 3, porque ela possui duas linhas, então, duas linhas e três colunas, tá certo? Aqui eu vou fazer um setinho aqui, três colunas. Então, essa é uma matriz de ordem 2 por 3, ou seja, tem duas linhas, três colunas. Primeiro a gente lê a quantidade de linha, depois a quantidade de coluna, tá certo? Nesse próximo exemplo, uma matriz de ordem 3 por 2. Tem três linhas e duas colunas. Uma, duas, três linhas e apenas uma, duas colunas. A matriz de ordem 1 por 4 possui uma linha e quatro colunas. Olha, uma linha, apenas uma linha, mas tem uma, duas, três, quatro colunas, tá certo? A matriz de ordem 2 por 1, duas linhas e uma coluna. Então, tem uma, duas linhas e apenas uma coluna, tá certo? Vamos considerar o exemplo da matriz A, que ela é representada por 7 menos 5, 13 e 9. Então, a gente tem que o elemento da primeira linha e da primeira coluna, representado, o Azinho, esse primeiro termo que tem aqui representa a linha que o termo ocupa e esse segundo termo representa a coluna que o termo também ocupa, tá certo? Então, primeira linha, primeira coluna. Quem é que a gente tem? O número 7, tá certo? O elemento da primeira linha e segunda coluna. Primeira linha e segunda coluna. Quem é que a gente tem? O menos 5, tá certo, pessoal? O elemento da segunda linha e primeira coluna. Agora eu vou para a segunda linha, que está aqui, e analiso a primeira coluna que se encontra aqui. Então, quem é que a gente tem? O A21, olha, segunda linha, primeira coluna, que é o elemento 13, tá certo? Elemento da segunda linha e da segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna. A gente tem o A22, que é igual a 9, tá certo? Vamos representar genericamente uma matriz A de ordem MN, ou seja, com M linhas e N colunas da seguinte maneira. Ou seja, pode ter uma quantidade de linhas M, um número M qualquer, tá certo? Ou uma quantidade de colunas N qualquer. Então eu tenho que o primeiro termo é meu A1, depois o A12, A13, A até AJ chegando até A1N. Onde aqui eu tenho todos os termos que tem aqui. Observe que é primeira linha, tá vendo? Aí? Tudo primeira linha. E as colunas vão mudando. Aí. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e assim por diante, tá certo? Então, quando a gente chega nesse último termo aqui, a gente tem um termo que é MN, ou seja, ele vai ocupar a posição da enésima linha e enésima coluna, tá certo? No elemento A e J, o índice I indica a linha e o J, a coluna em que o elemento está localizado. Por exemplo, o elemento A32 tem que meu I é o 3 e meu J o 2, ou seja, está localizado na terceira linha e na segunda coluna, tá certo? Essa matriz também pode ser indicada por A igual a e J, M, N, tá certo?